A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou Nilza Almeida. A minha intenção nesse canal é falar das grandezas do nosso Deus. Você também, que é um amante da palavra de Deus, eu te convido a inscrever-se no meu canal, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe. Hoje o nosso tema é 5 jovens que escolheram obedecer a Deus ainda na sua juventude. Temos o conceito que servir a Deus tem que ser adulto. Já ouvi muitos pais dizendo: meu filho, minha filha é muito jovem para ser crente. Ela precisa aproveitar a sua mocidade. Aqui vamos aprender com 5 jovens que escolheram servir a Deus e sua vida teve um desabrochar lindo da história bíblica. Então vale a pena servir a Deus na juventude. O primeiro exemplo foi Rebeca, Gênesis capítulo 24, versículo 15 ao 67. Rebeca foi escolhida para casar com Isaque por ser uma moça de caráter cristão. Ainda bem jovem, certamente uma moça interessante, considerada como pura e bela. Gênesis capítulo 24, 16. Características de Rebeca. Primeira, gentil e prestativa. Quando o servo de Abraão chega ali no poço e começa a conversar com ela foi gentil e prestativa ao lhe oferecer água, tanto para o servo de Abraão quanto para os seus camelos. A segunda característica, trabalhadora. Tirar a água do poço com certeza não era tarefa fácil, mas mesmo assim ela não se hesitou a oferecer água ao servo e aos camelos. Você já imaginou quantos litros de água um camelo bebe? Um camelo bebe aproximadamente 100 litros de água em 13 minutos. Então, ela teve que trabalhar bastante para saciar a sede dos camelos. A terceira característica, hospitaleira. Além de ser gentil e prestativa, trabalhadora, ainda foi hospitaleira. Levou o moço de Abraão e seus camelos para a casa de seus pais, para não ficarem no relento, e ali alimentou tanto o servo de Abraão quanto os seus animais. Chegamos a uma conclusão que ela foi escolhida como futura noiva de Israel, de Isaque, por ser uma jovem que servia ao Senhor com intensidade, com amor. Quando nós aprofundamos na leitura da Bíblia, iremos descobrir que essa união de Rebeca e Isaque foi marcada como uma linda história de amor familiar e ainda mais fizeram parte da formação da nação de Israel. Terceiro exemplo de uma jovem que servia ao Senhor foi a serva de Naamã. Está escrito em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 14. A Bíblia também não nos relata o seu nome. Ela foi um instrumento de bênção na vida de Naamã. Apesar de ser um grande comandante do exército da Síria, ele era leproso. Ela disse à sua senhora: se meu senhor conhecesse o profeta Eliseu em Samaria, ele ficaria curado dessa lepra. Mesmo sendo escrava ali na casa de Naamã, vivendo num país pagão, onde adorava outros deuses, ela continuou com seu coraçãozinho temente ao nosso Deus vivo. Provavelmente, uma pré-adolescente foi capturada e levada para a Síria como serva durante o reinado de Jorão, filho de Acabe. Numa época, Israel sofreu várias invasões de nações vizinhas. Apesar de estar vivendo numa terra estranha e trabalhando para pessoas que talvez tivessem matado seus pais, ela demonstrou o desejo de servir bem aos seus senhores, trabalhando de boa vontade como ao Senhor. Outro exemplo que ficou na história da humanidade. O terceiro exemplo foi a filha de Jairo.
Marcos capítulo 5, versículo 21 ao 43. Jairo era um funcionário responsável pelo funcionamento e manutenção da sinagoga. Aqui também a Bíblia não nos diz o nome dessa menina. Ela tinha 12 anos de idade e estava à beira da morte. Até que seu pai foi ao encontro de Jesus, ela faleceu. Ela tinha todo o futuro pela frente para sua família judaica. A vida dessa jovem menina era tão importante que Jesus chegou ali e devolveu a vida. Esse milagre ficou registrado na história. Ainda adolescente, conheceu Jesus como seu Salvador. O quarto exemplo de uma jovem foi o exemplo de Rod. Também na sua juventude escolheu servir ao Deus vivo. Atos capítulo 12, versículo 13 ao 15. Quando Pedro foi liberto da prisão, ela se mostrou atenta e sensível à operação do Senhor. Quando ele libertou Pedro da prisão, quando ela chegou ali e disse para seus irmãos que estavam orando por Pedro que ele estava à porta. Alguns diziam que poderia ser um anjo. Ela se recusou a duvidar do milagre através da oração. Ela confiava plenamente que o Senhor havia libertado Pedro da prisão. Ela era uma jovem atenta e sensível à operação do milagre do Senhor. O nosso quinto e último exemplo foi o exemplo da jovem Maria, que é a mãe de Jesus, em Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38. Maria, mãe de Jesus, foi um testemunho vibrante de quando ela era ainda bem jovem, provavelmente uma adolescente. Demonstrou fé e compromisso extraordinário ao receber e a obedecer ao chamado de Deus. Oi, que história linda ser escolhida para ser mãe de Jesus, nosso Salvador. Ela só foi escolhida porque a sua conduta de fé e obediência chamou a atenção do nosso Deus. Deus ainda está à procura de jovem com essas características para fazer história. Que Deus encontre dentro do seu lar, meu irmão e minha irmã, jovens e adolescentes com uma conduta cristã que faça diferença em um mundo corrompido pelo pecado, onde tudo é normal. Jovens e adolescentes, procurem seguir esse exemplo bíblico e tenham sucesso na sua caminhada com Deus. Deus quer fazer história marcante na sua história, na sua vida. Então, é só servir a Deus com um coração íntegro e tentar caminhar nesse caminho santo, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.